Fala pessoal, sou o Neto com você, sou o Nerd Professor, eu sou o Professor Nerd, você decide. E eis que, logo após as eleições dos Estados Unidos, a Marvel lança um filme onde o vilão é o presidente do país. Pois é, pessoal, tô falando de Capitão América, Admirável Mundo Novo, que chega aos cinemas agora, dia 13 de fevereiro. A trama traz o personagem Sam Wilson assumindo o manto do Capitão América após a definitiva aposentadoria do Steve Rogers, o primeiro Vingador vivido pelo Chris Evans. O quarto volume da saga do Capitão abre o ano de 2025 para a Marvel num momento cheio de dúvidas. Muitos dizem que a era de ouro do MCU passou e agora é só ladeira abaixo. Eu concordo? Eu discordo? Isso eu te conto mais pra frente. Porque o vídeo de hoje é para te preparar para ver o novo filme sem perder nenhum detalhe. Vamos mergulhar em obras passadas, informações importantes e, claro, comentar algumas das novidades e polêmicas. Vem comigo! Alguém tá puxando as cordinhas de tudo isso. Você está preso. Se você tá chegando agora, bem-vindo ao canal NerdSword. Aqui eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e muito mais. Tenho certeza que você vai gostar aqui do canal. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações. Assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado. E como eu disse no comecinho do vídeo, esse novo capítulo de Capitão América vai acompanhar o Sam Wilson, vivido pelo Anthony Mackie. O nosso ex-Falcão recebe o manto do Steve Rogers lá no finalzinho de Vingadores Ultimato, que após viver uma vida feliz ao lado de Peggy Carter, decide por bem se aposentar de vez. Todo o paranauê do filme começa quando Sam, logo após encontrar o recém-eleito presidente dos Estados Unidos, um homem chamado Thaddeus Ross, se vê em meio a um incidente internacional com proporções potencialmente catastróficas. É enrolado no meio dessa trama global que o Sam Wilson terá que descobrir quem está por trás e como solucionar antes que tudo dê errado. E eu confesso que essa premissa me parece bem intrigante. Já aparecia antes da eleição dos Estados Unidos, na verdade, porque traz uma visão global, mas em escala reduzida, o que pode lembrar aqueles filmes de espionagem e principalmente lembrar os ares de Capitão América e Soldado Invernal, um dos melhores filmes de todo o MCU. Claro, a confirmação disso só o tempo irá dizer, mas a premissa tem sido muito atraente. Ah, e eu não tô tirando isso da cachola não, tá? O próprio filme se coloca como um thriller empolgante com altas doses de drama político. A tarefa da Marvel não é simples. Para além de ter que resgatar o brilho dos tempos áureos do MCU, precisa emplacar um personagem que teve pouco espaço nos filmes, mas agora vai estar ocupando uma cadeira de respeito. E claro que a gente não pode deixar de falar dos ataques que o ator Anthony Mackie sofreu lá no comecinho por ser um homem negro vivendo esse papel, o que incomodou aquela comunidade que começa com In e termina com Cell. Você não é chato pra caralho por isso. E nessa salada de frutas do filme teremos também o ator Danny Ramirez, que assume de vez o manto de Falcão. Além deles teremos Harrison Ford, que é uma lenda do cinema, vivendo o papel de Thaddeus Ross, e Giancarlo Esposito vivendo o vilão Sidewinder, o líder da organização Serpent Society. É sim uma chuva de coisa boa. Agora vamos falar da sua preparação para ir aos cinemas. Sim, porque com quase 20 anos de filmes da Marvel, o que não falta são informações importantes que foram se perdendo no decorrer da história. E agora você precisa da ajuda aqui do seu professor Nerd para relembrar. Então vamos à revisão. Vamos nessa! Primeiro de tudo, alguns lembretes sobre o Sam Wilson. Vamos falar sobre o elefante branco na sala. Ao contrário do seu antecessor, ele não tomou o soro para se tornar um super soldado. Então ele não tem as habilidades que o Steve Rogers tinha, como a melhora das funções metabólicas, redução de fadiga nos músculos, aumento da resistência, da força. Isso tudo pode, inclusive, contribuir para criar um Capitão América mais humano, em todos os aspectos da palavra. No passado de Sam Wilson, ele foi um aviador paraquedista que saiu da Força Aérea após a morte de um companheiro de equipe e entrou no circuito dos Vingadores e suas tramas lá em Soldado Invernal. Não fala! Não fala! À esquerda! Colher! Quando foi procurado por Steve e Natasha para ajudar na operação que buscava expor a Hydra ao mundo. Foi ele também que encontrou Bucky Barnes. Um outro ponto que vale a pena ser lembrado e que contribui muito para a trama do filme, o Sam Wilson não era bem a primeira escolha do governo dos Estados Unidos para assumir o manto do Capitão América. Depois do Sam desistir do escudo, o governo americano entregou o manto para um homem chamado John Walker, um cara completamente desequilibrado que
desviveu uma pessoa no meio da multidão usando o próprio escudo. Que imagem elucidativa para os Estados Unidos, não? Mas, brincadeiras à parte, a gente não sabe se há um envolvimento do Thaddeus Ross, que na época era general, na escolha do John Walker como Capitão América ou mesmo nos eventos posteriores. Inclusive, caso você não lembre, a primeira aparição do personagem Thaddeus Ross, que tem a alcunha de Thunderbolt, foi lá no filme O Incrível Hulk de 2008, quando o Edward Norton era quem interpretava o Grande Gigante Verde. Depois, Thaddeus reapareceu em Guerra Civil como um dos secretários de Estado do presidente Ellis. Inclusive, durante os eventos do filme, Sam Wilson e Thaddeus Ross estavam em lados opostos. Enquanto Ross defendia que os heróis precisavam de supervisão do governo, Wilson acreditava que isso não era necessário. Estava do lado do Cap, né? Será que existem mágoas do passado vindo para esse encontro? Eu detesto você! Fora essas informações que falam diretamente sobre esse núcleo principal do Sam e do presidente, existem outros detalhes que vão fazer a diferença na história. Lembra que em Eternos, a Cersei transformou o celestial Tiamut em pedra? E tinha muita gente que estava achando que a Marvel só ia esquecer esse detalhe do churrasco? Então, tem imagens no trailer de Capitão América Admirável Mundo Novo que mostram batalhas ocorrendo próximo ao Tiamut. E uma das teorias mais aceitas até o momento é que ele será uma fonte de adamantium e, portanto, causará alguns conflitos internacionais. Além do Joaquim Torres como Falcão, teremos a participação de uma ex-viúva negra que foi libertada do controle da Sala Vermelha pela Yelena Belova. Afinal, após uma série de eventos, ela viajou aplicando um soro que curava as membros da organização do controle químico exercido pela Sala Vermelha. Nesse novo filme, vamos conhecer Sabra, pseudônimo da ex-viúva negra Ruth Bader Seraph, que atuará como alta funcionária do governo dos Estados Unidos. Já um rosto que você irá reencontrar é o de Isaiah Bradley, o primeiro super soldado negro, que recebeu o soro de forma involuntária e após desobedecer ordens, ficou preso até fingir que tinha ido dessa para uma melhor. Muito provavelmente devemos ver a Isaiah ajudando Sam e Danny em algumas das catástrofes internacionais que eles vão se meter. Por último, mas não menos importante, você vai esbarrar num personagem chamado Dr. Samuel Stearns. Não estranhe se você não o reconhecer, é porque ele é lá de O Incrível Hulk também. O rolê dele é que lá atrás ele tentou ajudar o Bruce Banner a se curar do Hulk e depois foi obrigado a criar o Abominável. Foi nesse que ele acabou se contaminando com o sangue do Verdão e passando por algumas transformações. Agora ele retorna como vilão O Líder. E até aqui você me ouviu falar sobre várias informações importantes para o desenvolvimento da história. Mas agora é hora de falar com quem quer fazer uma revisão geral, reassistindo as principais produções da Marvel ligadas a Capitão América Admirável Mundo Novo para chegar nos cinemas e pegar cada micro referência. Se você é desses, se liga na ordem de obras para rever. Primeiro, tu vais assistir O Incrível Hulk de 2008, um filme quase que pré-histórico no universo Marvel. Por muito tempo a gente nem sabia se ele fazia parte ou não do MCU. Depois, claro, você assiste Capitão América, o Primeiro Vingador, a história de origem do Steve Rogers, e já pode emendar com Capitão América, o Soldado Invernal. Essa casadinha é muito boa, muito fácil de assistir, e como eu disse antes, Soldado Invernal é top filme do MCU. Em seguida você vai assistir Capitão América Guerra Civil, onde você vai poder revisar uma pista de inimizade entre Sam Wilson e Thaddeus Ross. Mas nada de ficar procurando Harrison Ford, porque aqui o personagem era interpretado por outro ator, o William Hurt, que infelizmente faleceu em 2022. Já na reta final de revisões, você vai sentar para assistir Vingadores, Guerra Infinita e Ultimato. É uma maravilha, tá? Eu sei que isso vai te custar ali quase 6 horas de vida, mas é por uma boa causa. E para finalizar essa super maratona, você vai assistir a série Falcão e o Soldado Invernal, para conferir algumas das tretas que eu te contei aqui. Como eu disse anteriormente, acredito que o filme terá um tom muito mais maduro, com foco para essas intrigas políticas, espionagem e essa pancadaria em menor escala. E digo isso porque existe muito subtexto político aqui. Afinal, um dos personagens de destaque é o presidente dos Estados Unidos. Já a pancadaria em menor escala pode ser um baque para alguns fãs, mas a verdade é que depois de lutas intergalácticas, planetas explodindo, luas sendo arremessadas e toda a grandiosidade da saga do infinito, aqui a gente deve ter um foco em cenas de batalha mais enxutas, com uma outra exceção para a destruição que um Hulk é capaz de causar. Além disso, acredito que o Adamantium vai ter o destaque aqui por causa das cenas com o Celestial Tiamut, e isso pode ser a chave para a inserção dos X-Men no MCU, uma vez que esse metal tem uma grande importância para os mutantes. Eu também duvido muito que o Sam vá tomar o soro,
mesmo que lá no final do filme. Eu bato muito nessa tecla, tá? O Sam Wilson não tem o interesse em ser necessariamente um super soldado, mas em ser um Capitão América humano, alinhado com valores de honra e por aí afora. E não é nem o que o soro do super soldado tiraria isso dele, mas que talvez isso coloque ele num lugar de repetir o mesmo caminho do seu antecessor, quando eu acredito que tanto o Sam quanto o Anthony Mackie estejam mais interessados em construir um legado próprio. Acho que parte do filme vai conter também uma aliança entre o presidente Thaddeus Ross e o Sam Wilson, porque a gente sabe que tem outros vilões nessa trajetória toda, e pelo próprio trailer é possível perceber que existe um momento em que os dois vão estar ao mesmo ali mantendo uma linha de política de boa vizinhança. Por fim, minha última teoria é que depois da gente ver o terror que é o filho do Hulk em She-Hulk, que coisa horrível. Que coisa horrorosa! Eu já ia esquecendo, eu não sei se você percebeu, mas o Thaddeus Ross tem a alcunha de Thunderbolt, e o filme que vem logo depois aqui se chama Thunderbolts #. O que isso significa? Que um filme vai preparar o terreno para o outro? Agora a gente espera pra ver. Nosso último tópico do vídeo vai ser polêmico. Eu estou sentindo uma treta! Vamos comentar um pouquinho aqui de todo o bafafá que tem acontecido com o filme à luz da reeleição do Trump nos Estados Unidos. E olha, antes que vocês reclamem, tem tudo a ver, tá? E a gente não precisa fingir que não tem, só pra não ficar aqui passando pano pra ninguém, tá? O que acontece é o seguinte, o filme mostra um presidente que literalmente se transforma em um mostrengo descontrolado, dado a acessos de raiva. Desde sua reeleição, Trump tem soltado afirmações cada vez mais polêmicas, e o que tem uma coisa a ver com a outra? Bom, muitas pessoas compreendem um paralelo que seria cômico se não fosse trágico. E por mais que a Disney e, por consequência, a Marvel tenham dito que não se envolveriam nessas coisas, a coincidência tá aí. Então, pode ser que o filme incite ainda mais discussões lá fora. Já falando especificamente dos atores, recentemente o Anthony Mackie assumiu que quer levar o manto do Capitão América por uns bons 10 anos. Mas também trouxe uma fala que gerou muita polêmica. Ele disse, e vamos abrir aspas aqui: para mim, o Capitão América representa muitas coisas diferentes, e não acho que o termo América deve ser uma dessas representações. É sobre um homem que mantém sua palavra, que tem honra, dignidade e integridade. Mas isso acabou gerando um desconforto nos fãs mais conservadores dos Estados Unidos, especialmente aqueles mais patriotas ou alinhados às ideias trumpistas. E aí, Já viu, né? teve enxurrada de gente falando para ele mudar de nome e virar o Capitão Canadá, largar o papel ou dizendo que ele não representava o personagem. Foi aí que o ator teve que vir a público nos seus stories dizendo, e aqui eu abro aspas de novo: deixa-me esclarecer isso aqui, sou um americano orgulhoso e assumir o escudo de um herói como Capitão América é a honra de uma vida. Tenho o maior respeito por aqueles que servem e serviram o nosso país. O Capitão tem características universais com as quais as pessoas em todo o mundo podem se identificar. Fecha aspas. O ator ainda comentou em um evento posterior que não acha que a comparação entre o Ross e o Trump é viável. Ele diz que espera que o país esteja cansado de tanta disputa política e se permita ir ao cinema para relaxar um pouco. Mackie ainda brincou que poderiam ter feito o Hulk amarelo e isso ainda seria um problema. E ele não mentiu. Essa gente inventa cada coisa. No final das contas, muito desse burburinho é pela semiótica e pelo momento político. Talvez se o filme fosse lançado há um ano atrás ou daqui a um ano, esses comparativos não existiriam. Independente de toda essa polêmica, o Anthony Mackie tá muito animado para viver o Capitão América. E é isso, pessoal. Quem aí tá animado para ver Capitão América Admirável Mundo Novo? Eu sei que eu tô. O filme chega aos cinemas já, dia 13 de fevereiro, quinta-feira agora, e promete. Agora aproveita e envia esse vídeo para um amigo ou para uma amiga que vai ver o filme com você, para que vocês possam gabaritar a experiência. É isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, mas ó, para não perder nada, vocês já sabem, se inscreve aqui no canal, considere se tornar um membro, me segue lá no Instagram, @nerd.sor, e no TikTok, @nerdsor, para acompanhar enquetes e mais atualizações sobre o canal e não perder nenhum vídeo. Forte abraço e se cuide.